Boa noite. Fala, Neto. Boa noite. Aí, pô, Gabriel, tem um negócio bacana pra te falar. Hoje o assunto vai te interessar, viu? Como é que tá, como é que tá aquela questão da contratação lá da secretária? Você conseguiu? Cara, isso aqui, nossa, brasileiro lá com dificuldade, segundo os modelos. Igual os seus vídeos lá, cara, que bom pra caramba. Aí eu tô quase pra fechar a guarda-mão. Vai semana que vem lá no consultório pra gente conversar pessoalmente e tal. E pra ver o que precisa, não precisa. E tá bom, eu acho. Nossa, Ó, ótimo. Você chegou a conversar com ela online, gravou, ou não? então, pra ver. Ah, mas você sentiu. Assim, é o que eu falo, cara. Tem uma característica que é mais importante do que todas. Eu não canso de repetir isso. A característica é proatividade. Aquela pessoa para frente. Sabe aquela pessoa que quer resolver, que quer ir para frente? Isso é claro que a gente descobre os detalhes disso com o tempo, né? Mas e precisa ter um feeling também, precisa ter né, uma sensação boa disso, né? Mas tendo esse atributo, bichão, o resto vem a rebote. A gente fica muito preocupado, né, com honestidade, habilidades, competência. Meu amigo, a pessoa que é pra frente, ela arrebenta em qualquer área. Se dá Foi um. foi bem falando, cara. A gente mandou o currículo. E Aham. aí, minha noite, descobri uma mulher que estava precisando, estava impossível de emprego, queria trabalhar mais, o pessoal não dava oportunidade. E É era bem isso falou, aí. cara, lista de contatos, eu chamei ela, cara, pensou bem assim, Isso aí. E aí tu já pergunta essa questão, né? Preciso trabalhar mais. Por quê? O porquê é tudo, né? Ah, porque por causa do meu filho, por causa do. Entendeu? Por quê? Tem que pagar uma dívida. Beleza, que seja essa, né? Ela vai ensandecer por causa do porquê dela. O porquê é tudo. Aí, na parte prática, eu cheguei. Não lembro agora, cara, se eu te mandei o PDFzinho, que tem ali umas orientações, né? Você fica com aquilo ali, ou decora, ou fica de fácil acesso, para não esquecer. E ali tem uns macetezinhos que parece que é brincadeira, parece que é bobeira, mas são muito importantes. Deixar ela para fazer alguma coisa, né? Medir ali a ação dela quando cai a caneta no chão, né? Que tem, é impressionante o quanto, eu digo assim, por exemplo, lá no Exército, né, cara? É impressionante o quanto alinha esses traços comportamentais da entrevista com o rendimento do trabalho do cara. Parece que é simples, o cara não abaixou para pegar a caneta. Cara, é batata. Lá na frente ele vai ser uma bela de uma porcaria. O cara não tem iniciativa, não faz nada. Ele vê o chão o lixo no chão, ele pisa em cima. É aquele, né? É o lerdo, né? E, bicho, eu não tenho paciência com lerdo, cara. O lerdo, pra mim, é um câncer, cara. Secretária lerda é um câncer. É isso que você, é isso que você tem que fugir de qualquer jeito. Eu vou. Ô, Dário, tá aí? Claro, boa noite, gente. Eu vou explorar hoje um plano de carreira, uma sugestão de plano de carreira que eu recebi, né? E como eu achei bastante interessante, tem muita coisa para abordar, eu quero mostrar isso e tecer algumas considerações, né? Deixa eu liberar aqui para quem quiser entrar, tá? Então, o assunto é plano de carreira, não tô falando ainda só sobre bonificações, é sobre plano de carreira. Eli, boa noite. Ó, Eli, tu não vai escapar hoje de me contar as suas estripulias que você anda fazendo na prospecção, viu? Que eu tô sabendo de tudo já, Eli. Suas estripulias na prospecção ativa. Você Como vai. que você sabe? Você está no outro grupo? Ah, eu tô em todos os grupos, em todos os olhos, em todas as clínicas. Gente, a Então, Eli você tá com as ideias acredita? mirabolantes de Eu tinha conseguir. esquecido de mandar aquele outro grupo que eu mandei hoje. Aí hoje eu mandei mais detalhadinho o que eu tinha feito. Aí eu lembrei, putz, eu também.
Nem mandei o detalhamento do Thiago, eu já ia fazer isso agora. Aí você É, manda um link. manda lá. E ainda mais que você sabe que o que você fez, né? Não sei aí, mas aqui é a bonificação máxima, que é a ressurreição, né? Catar paciente morto é a ressurreição. A ressurreição meu, é o bônus máximo. Aqui, como eu sempre falo números, Aqui abro o jogo para também. vocês, falo valores. Aqui eu pago R$ 50. Não é ponto. Que cada um tem um sistema diferente, né? Aqui eu gosto de dar direto um bônus por agendamento. Eu não pago quando agenda, né? Eu pago acerto no final do mês. Mas outras bonificações eu pago quando acontece, tipo venda, né? Venda de plano, por exemplo, eu gosto de pagar na hora. Mas ela vai controlando e aí cada dificuldade do agendamento é um valor. Deixa eu ver se eu sei de cabeça os meus aqui, ó. Se você lead primeiro contato normal, R$ 40. Só que se ela precisou dar um voucher, a gente tem um voucherzinho de R$ 200. Não é desconto, é um voucher. A gente, por exemplo, dá esse voucher quando a pessoa tem um plano de saúde, né, para ela ficar menos irritada de não ter vantagem de pagar plano, né, para ela não reclamar sobre isso. A gente oferece um voucher para quem tem plano de R$ 200. Aí, se ela agendou com a pessoa e teve que dar esse voucher, a bonificação dela diminui. É só R$ 20. Por quê? Para fazer com que ela tente agendar sem dar voucher. Ela fica ali no limiar entre vou perder a conversão, não vai dar para converter, então eu dou o voucher, né? Para ela tentar não dar o voucher. Então é R$ 20 com o voucher. Aí, R$ 40 primeiro contato. Indicação da própria médica, zero. Não teve trabalho nenhum, é só cadastrar na agenda, né? E a ressurreição, R$ 50. Pode ser que tenha outra que eu tenha esquecido de cabeça, mas depois eu boto a tabela lá para vocês. Quem for pro acelerador médico, vai lá ver o Dorta falando sobre a gamificação. Aí já precisa mais de uma palestra à parte, que eu sei que ele vai falar lá sobre isso, né? Aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa coisa do plano de carreira. E se a Elise se sentir à vontade, depois ela fala aí o que que ela anda aprontando. Achei muito bacana. Eu tava. Sabe quando você fica rindo sozinho? Eu tava vendo você falar, botar ali no grupo, eu tava rindo sozinho. Mas vamos lá, gente, ó. Vou compartilhar a tela aqui, peraí. Todo mundo da clínica precisa ter um plano de carreira, tá? Você pode montar esse plano de carreira, um pacote só para todo mundo. Você pode montar nas suas anotações, né, no seu mapeamento de processo. Quem ainda não tem acesso lá ao doutor no controle, eu gosto sempre de mostrar e eu gosto de botar tudo aqui. Para quem ainda não sabe, o doutor no controle é um painel que a gente usa para poder ter todos os assuntos da clínica num espaço só, de uma forma visível, né? Então, por exemplo, eu já vou botar aqui, estamos falando de secretária, ela fica aqui no comercial. Comercial um, que é o primeiro contato, por exemplo, né? Aqui eu posso colocar ali o plano de carreira dela. Só que eu não vejo sua tela, viu? Você não tá vendo minha tela, não? Não, você tô vendo sua área de trabalho. Então, pera aí. É. Eu tava duplicando a tela errado. Agora sim, né? Tá. Esse aqui que é o doutor no controle, ó. É um painel desenvolvido na plataforma Notion. Quem tem o. Todo mundo, né, tem que ter acesso às aulas gravadas lá na plataforma. Tem os meus vídeos explicando como faz para copiar essa plataforma, como faz para usar e principalmente para aproveitar, né? Porque aqui você tem a documentação da clínica, os planos, bonificação, o script.
Tudo aqui, aí eu mostro lá nos vídeos como é que faz para usar tudo isso aqui. O que que tem que fazer, o que que não tem, as atribuições do gestor, da secretária. Então é muito interessante a sua secretária, a sua gestora usar isso aqui e em cima disso fazer os delas, colocar as tarefas dela, etc. Tá, agora vamos voltar lá para aquela questão do plano de carreira. Então aqui um título, né, e o objetivo disso aqui. E você pode resumir para o seu funcionário. Quando você fizer a reunião com ele, eu recomendo que faça um por um, tá? Tem a reunião que você vai fazer. O ideal é fazer semanalmente, né? Reunião de gestão com o grupo todo. Mas quando vira o mês, no mínimo, essa reunião sobre o desempenho dele por mês. Porque a reunião semanal, você passa tarefas, passa missão. Eu não costumo ficar toda hora falando do desempenho da pessoa. Essa reunião ela acontece comigo uma vez por mês e com cada um de uma forma separada para ver os atributos dele, né? Principalmente os atributos comportamentais dele. Nessa hora você pode apresentar para ele o que você pensa sobre o plano de carreira dele. Você pode fazer isso por escrito, você pode fazer isso comentado. Sempre pense o seguinte: tudo que você faz de boa intenção pode virar uma arma contra você. Então, às vezes, por exemplo, isso aqui por escrito vira praticamente um contrato. Se você não cumprir depois, ele pode, a gente não conhece profundamente as pessoas. Então, muito cuidado com o que você vai entregar por escrito. Como eu faço? Eu mostro. Eu tenho lá no meu painel, eu mostro, a pessoa vê. Nunca ninguém me pediu por escrito. E o objetivo daquilo ali, eu sempre falo o seguinte: a primeira coisa que eu falo. Isso aqui não está enquadrado na legislação trabalhista, na CLT. Tá? O que eu estou falando para vocês aqui agora, eu não poderia estar falando no encontro de um grupo fora da mentoria, por exemplo, porque não é o certo. Tá? Por quê? Bonificação, ela tem que fazer parte do Olerite. Tá? Eu não coloco. E eu apresento isso aqui e falo para eles o seguinte, ó, isso aqui tem um único objetivo, a sua satisfação. Ponto. Esse é o objetivo que eu falo para ele, você ficar satisfeito com a empresa que você trabalha. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer com que ele se comporte e trabalhe de acordo com com a missão, visão e valores da empresa. Missão, visão e valores da empresa é o que é de mais importante na sua empresa. E eu espero que os colaboradores, né, que os funcionários, eles se comportem de acordo com essa missão, visão e valores. Aí que ele botou a missão, função. Primeira coisa a se considerar, o nome da função, secretária. Eu chamo a atenção para esse ponto porque em contato com alguns sindicatos, na época que eu comecei a ver essa questão de contratação e tudo mais, eu queria entender e definir a funcionalidade, a função de cada cargo que a gente contrata na clínica. Então, basicamente, eu tenho nas clínicas o seguinte: auxiliar administrativo, secretária, falando do corpo executivo, tá? O corpo executivo não é o corpo clínico. Então, eu tenho a auxiliar administrativo, secretária, gerente e gestor. Normalmente são esses cargos que a gente dá. Então você pode dar o nome para o cargo que você quiser, CEO, né, CFO, você pode dar o nome desse cargo. Mas quando você trabalha com contratação legal, esses cargos eles estão amparados, tem amparos legais e tem recomendações, né? Mas de uma certa forma eles estão protegidos pelas suas funções. E aí você tem o piso e o teto. Qual é a questão fundamental? É você não atribuir a um secretário, por exemplo, uma função de gerente. Por quê? Porque ele poderia alegar que você deveria ter contratado como gerente e, consequentemente, alterado o salário dele para isso ou para aquilo. A secretária ela tem a função de secretariado. E a função de secretariado não inclui algumas tarefas que você pode colocar como voltada, que ela pode alegar que são voltadas para gerência.
Você pode pedir, por exemplo, para ela fazer um controle de estoque, por exemplo. Tem que estar bem definido e acordado que ela deveria estar fazendo isso, que é um cargo se chama de operações. Então, para resumir, o ideal aqui seria chamá-la de auxiliar administrativo, porque a gama de tarefas de um auxiliar administrativo é gigantesca e apoiado pelo próprio sindicato. Então, e o salário também baixo. Então, eu sempre recomendo que chame funcionalmente, eu nem chamo de secretário mesmo, não, né? Porque hoje em dia você tem que chamar de nomes que geram mais glamour, né? Concierge, gerente de relacionamentos. Mas que, aliás, gerente de relacionamento não é o caso porque tem o nome gerente, né? Então, o concierge é bonito. Então, carga horária, 44 horas semanais, beleza? Salário base, 2.300, tá dentro tá acima, né, do piso. Isso vai depender, isso é municipal, é estadual, perdão. Isso aqui é importantíssimo, parece uma frase boba, né? Secretária é a porta de entrada da clínica. Por isso que o nome da minha operação é Operação Linha de Frente. Responsável por, o que que ela tem que fazer? Ela tem que acolher, organizar e conectar pacientes e equipe, com excelência, amabilidade. E o que você vai cobrar dela é exatamente isso. A pessoa entrou, ela acolheu, ela tem que acolher. E isso aqui pode estar, por exemplo, no programa de bonificação dela, acolhimento. Ou a pessoa chegou, ela estava com cara feia porque a filha fez birra. Entende? Então ela tem que atender assim, ela tem que ser organizada. Ah, na verdade ela é uma boa funcionária, mas não é muito organizada. Pô, então ela não é boa. Então ela não cumpre com a missão dela. Se isso está na missão e nos valores da empresa, aí principalmente. E aí eu tenho aqui um plano dividido por níveis, ó. Secretária nível um, secretária nível 2, secretária nível 3. Aí primeira coisa, até 2 anos de serviço, tanto. Tempo que será avaliado e se tem perfil compatível com a clínica. Eu colocaria aqui ano a ano, tá? Após um ano, após 2 anos, após 3 anos. Por quê? Porque toda meta ela tem que ser é, tangível, né? Ela tem que estar próxima daquele que a persegue. Quando você está começando, 2 anos é muito longínquo, mas um ano não. Então a meta ela sempre tem que ser, ela tem que estar perto de você alcançar. Ela tem que ser desafiadora, próxima, viável, relevante e tangível. O que que eu coloquei aqui pra gente? A cada ano eu tenho um reajuste salarial. Ele sobe de nível por ano, nível 10 anos. Ele tem um reajuste salarial. Você então vai ter que ter dois reajustes para ele, é o chamado dissídio, né? Você tem que ter o reajuste do IGPM, da inflação. Ano passado a inflação bateu 4,8%, então cerca de 5% é um reajuste que você vai fazer para ficar 0 a 0, para ficar elas por elas. Só vai reajustar, mas não vai estar reajustando na prática. E você pode ir além desse reajuste da inflação. Então, primeiro eu já digo que o meu reajuste da inflação é um baita de um bônus que eu estou dando para ele, que nem todo mundo dá, né? Para ele já se sentir na vantagem, ainda fala assim, ó, além disso, eu vou te dar o dobro da correção inflacionária. Que na verdade eu só vou estar dando 10%. É muito pouco, né? O cara ganha 2.000, vai ganhar 2.200. Não, não é tão relevante assim para ele. E se ele já tiver há 10 anos na clínica, a gente vai estar faturando tanto que a pessoa merece ela ganhar muito bem. Ô, Thiago, Opa! esse reajuste ele é obrigatório, né? É obrigatório. É obrigatório. Entendi, mas você vende como. Exato. Você falou a palavra perfeita. Eu vendo como um baita de um benefício. Beleza, entendi, assim. É. E se você. O que vai acontecer se você não reajustar? Nada. Mas depois ele pode vir chorar os direitos dele
com o grande defensor dele, que é o sindicato, exigindo o aumento e a correção. Porque você não vai ter sim. diretamente um órgão que vai te fiscalizar sobre isso, né? No meu caso, como eu tenho uma contabilidade, aí ela Pronto, já vai automático. Que já é o faz que isso você tem que cobrar automático. dela. É o que você tem que cobrar dele. Agora, nunca como algo automático, né? É que nem quando você vai quitar um financiamento de carro, né? De veículo. Aí o cara fala assim: não, nós vamos aplicar um desconto de tantos por cento, como se fosse uma baita de uma vantagem, né? Que ele tá te dando um bom benefício. Na verdade, ele só tá tirando os juros do financiamento, não tá te dando nada, né? Mas ele sempre tem que estar grato por você, né? Tá. Aí ele botou aqui, salário base mais programa de bonificação, aumento de 10% do salário base, aumento de 10% do programa de bonificação. Tá, além do salário base, ele está aumentando 10% do programa de bonificação também. E isso, gente, nada impede, já aconteceu comigo uma vez, né? Era era para eu aumentar 10%, aí tipo assim, vai dar, sei lá, 230 a mais. Eu decidi aumentar R$ 300. Como benefício, por boa participação, nada me afetou nas despesas, tá? Nada impede você fazer isso, não. Então, os níveis, né, tal. Uma coisa importante aqui em relação a níveis e aumentos, tem que ser tudo muito simples para a pessoa entender e almejar, né? É assim, ó, cara, eu vou continuar aqui, porque se eu tiver daqui, se eu virar mais um ano aqui, eu vou ganhar mais tanto. E ano que vem vamos ganhar mais tanto, depois eu vou ganhar mais tanto. Pronto, isso é simples de entender, como que eu não entende, né? Eu não gosto muito de programas muito complexos, planos de carreira muito complexos. Outro dia me mandaram cento e tantas páginas. Eu falei, meu Deus. E quando eu cheguei na 30ª página, olhando na diagonal assim, eu falei, gente, mal eu tô conseguindo entender tudo isso aqui. Com certeza ele fez no chat GPT. E para o funcionário fica um negócio muito, né, irreal. Agora vamos lá, metas. Avaliação 5 estrelas no Google. Avaliação mensal. Tá, na verdade, a bonificação, né? Acredito eu, seria mensal. Meta 20 avaliações, eu acho muito. Eu colocaria 10 avaliações. 10 avaliações já é bastante coisa. Porque 10 avaliações, avaliação é uma coisa, avaliação 5 estrelas é outra. O que que isso é importante? Aqui na clínica eu não deixo códigozinho de QR Code para todo mundo fazer avaliação, não. Faça aqui a sua avaliação, ou então automação, né, para avaliação, eu não faço. Você tem duas formas de fazer. Se for fazer automação, tem que fazer dessa forma que eu vou falar. Para você pedir para alguém avaliar, você tem que ter a plena convicção de que aquela pessoa vai te dar 5 estrelas. É uma tragédia você receber 4 estrelas no Google, ou muito mais uma avaliação negativa. É uma tragédia. Então é aquela pessoa que você tem certeza que está satisfeita com o tratamento. Aí o seu funcionário vai atrás dessa pessoa, conversa com ela e pede para avaliar. O nosso enfermeiro aqui, ele é o tarado da avaliação. Ele não deixa passar. Toda hora ele vai botando no grupo lá, sexta, sétima, oitava, nona, é décima. No caso, o meu lá é 10, R$ 200, que é compatível aqui, tá? 20 e 300, né? Então você pode começar aqui do 10, porque dá trabalho conseguir 10 avaliações. E quando você consegue a primeira é uma coisa. Depois você conseguir pô, pela quinta vez, a gente já tá falando de 50 avaliações. É coisa pra caramba, né? Meta extra, 20 avaliações 5 estrelas com depoimento. Praticamente todas vêm com um depoimentozinho, mas R$ 100 tá ótimo. Uma meta extrazinha. Inclusive no agendamento, né, a gente estava falando sobre agendamento, você pode fazer isso também. Cada agendamento, tantos reais, e a cada 10 agendamentos, mais R$ 100. Não tenha muito. Não seja mão de vaca muito nessa bonificação, não. Tem coisa mais prazerosa do que você investir em bonificação. Você fica feliz, seu funcionário fica feliz. Agora, a pior coisa que tem é salário base alto. Isso aí é um câncer. Salário base alto é um câncer. Claro, né? Dependendo da função, você vai pagar um salário alto. Você não vai pagar para uma gestora a mesma coisa que você vai pagar para faxineira.
Aí eu tava falando das avaliações 5 estrelas, né? Tem um esquema, eu aprendi com o Daniel Dorta, que é o Typebot que faz a avaliação, então você manda o link para o paciente, ele recebe lá o questionário no Typebot, o formulário no Typebot para ir respondendo, e quando ele responde no Typebot, se ele colocar a avaliação 5 estrelas, ele vai para o Google, para fazer a avaliação no Google. Se ele não colocar a avaliação 5 estrelas, aí ele não vai para o Google. Você só dá um ok, muito obrigado pela participação, tchau, acabou. Entendeu? Então, na automação, você já manda aquele paciente que preencheu o formulário, né? Aqui eu tenho, sempre quando eu vou falando assim nas reuniões e falar sobre algum arquivo, alguma ferramenta, alguma coisa, me lembre, coloca no grupo ali, ó, manda o arquivo para eu copiar aí o formulário Typebot, como é que usa, como é que faz. Tem um arquivo e tem um videozinho ensinando a instalar. Envio semanal de check-ins para avaliação mensal. Envie um formulário de pré-consultas, avaliação mensal. Tá? Isso aqui tudinho você pode automatizar, tá? E aí ele perderia essa bonificação, né? Falando em automação, falando em automação, eu considero como obrigatório uma clínica que quer jogar o jogo dos grandes, ela ter um CRM, uma plataforma de CRM. Você pode ter qualquer uma que você quiser, tá? Mas é um passo muito importante para uma gestão eficiente de leads de clientes. Então, quem ainda não tem, eu recomendo fortemente, tá aqui a Eli, procura lá o Dorta, né? A plataforma é tão boa que eu vou contar uma história aqui de bastidores para vocês. Deixa eu voltar aqui para a tela. É bem disso que o Thiago falou, assim, é o que separa uma clínica amadora de uma clínica profissional, na minha opinião. Eu não tenho papas na língua, não estou preocupado com pitch, com vendas, estou nem aí. Mas eu vou contar uma história de bastidores que é o seguinte. Eu, desde janeiro desse ano, estou desenvolvendo o meu CRM. E lutando, e tô com os programadores e tal, fazendo assim, fazendo assim. A gente está usando ele hoje. Tá usando ele. Aí, eu o Dor tá falando, não, cara, vê o meu aqui, experimenta o meu. Eu falei, cara, não dá, porque o que que eu vou fazer com o meu pessoal, com o meu projeto, com o que eu tô desenvolvendo? Eu vou jogar tudo no lixo? Moral da história. Eu vi o dele, vi as automações, entendi a funcionalidade, a amigabilidade. Falei com os meus programadores e falei o seguinte: não, Dorta, eu quero teu CRM sim. Né? Não, né? Aí, não, beleza, então, é tanto, né? Por mês você paga tanto, vou falar pro pessoal instalar. Eu falei, não, cara, tu não tá entendendo. Eu não quero usar o teu CRM. Eu quero os direitos do teu CRM, eu quero tudo. Eu quero o Infinity Guia pra mim. Como é que faz? Aí ele deu uma risada. Cara, não tô brincando, vamos, eu quero ensandecer. Sabia Quando dessa? o negócio é bom, é bom. Eu não tô aqui pra brincar. Entendeu? Então, moral da história, gente. Se eu tô dizendo que eu falei, e eu falei, tô fustigando ele aqui. É porque é real mesmo, são histórias de bastidores reais. Então, o mínimo é você instalar ali um CRM na clínica. Aí ele fala, né? Não, o pessoal fica chorando que acha caro. Eu falei, não, tudo bem, cara, não tem nada a ver com o choro de ninguém. Eu quero a plataforma inteira, não quero só usar ela, não. Vou voltar aqui então pro nosso assunto. Vou correr um pouquinho porque o tempo tá. Vai embora, né? Eu quero ser bem produtivo. Eu tenho obsessão por produção, produtividade. Hum, Tá. Ó, pontos comportamentais. Isso pra mim que é o ouro, viu? Ah, aquele já colocou aqui também, né? Que é o resgate de pacientes antigos, ó, botou R$ 50 também. Participação nas aulas das mentorias. Eu recomendo fortemente isso aqui, viu? Muda. Cada semana a pessoa vai recebendo um fortalecimento de sementinha aqui, né? De treinamento, que muda ela tanto como pessoa. Porque você imagina, né? O quanto que
a gente participando de mentoria, a gente muda como pessoa. Só que você parou a perceber que os seus funcionários não recebem isso, essa carga de mudança comportamental, né? A gente começa a viver uma outra realidade, um outro mundo, e a gente viaja, e é encontro, e é não sei o que e tal. Só que o funcionário não. Eles continuam naqueles mundinho deles. Se você não sabe multiplicar isso de uma forma com excelência, eles vão ficar sempre desconectados dessa realidade que a gente vive, e no final das contas, a massividade do lucro entra pro dono. Ele tem dificuldade de entender aquilo que você está vivendo e passando. Então é importante que ele participe desses encontros, mentoria, tem a operação linha de frente minha, tem a do acelerador lá, como é o nome? A secretárias de alto desempenho, alguma coisa assim. Então, cursos por fora. Outro dia a gente fez o workshop aqui da Paula, é muito importante. Ele, você tinha levantado a mão ou não? Não, não. Aqui, ó, pontos comportamentais. Então eu fiz uma reunião com um enfermeiro aqui da clínica, durou 15 minutos. Eu gravei, e quem. É uma coisa assim, é muito pessoal, né? É um negócio assim, que precisa de uma bastante. Muita descrição, tá? Mas quem quiser que eu disponibilize isso, né, para ver, para assistir, eu falo com ele exatamente sobre isso aqui, ó. Como aplicar isso daqui. Ponto mais importante que eu falo para ele, que é o seguinte, logo no começo da conversa. Falei, olha, meu, amigo, isso aqui, bonificação não é camaradagem. Bonificação não é camaradagem. Eu vou mostrar para vocês aqui a mensagem de hoje, tá? Então, gente, eu peço bastante descrição, tá bom? Se o WhatsApp Web tá meio lerdo, né? Eu tinha batido palma naquela hora. Assim. Nossa, Ah, aqui. ó, a Continuou para mim. mensagem de hoje. Então, aqui, ó, ele me mandou um áudio dizendo que ele precisava resolver um problema. Tem um companheiro dele lá, né? O companheiro tava precisando ir numa consulta, pá, pá, pá. Mas aí logo depois ele falou: resolvido já, não vou precisar sair na terça. Minha resposta para ele: que bom que resolveu, meu amigo. Sobre a questão de horários, saídas, etc., saiba que jamais questionarei a sua necessidade, tá bom? Nunca eu vou questionar a sua necessidade. Eu sempre acredito que seja muito importante. Não vou questionar. Na questão do banco de horas, o que que eu estou falando aqui sobre CLT? Na questão do banco de horas, você ajusta com a CLAI, que é a secretária, você ajusta com a CLAI, banco de horas. Então, faltou uma hora, tem que repor essa uma hora. Simples assim. E no programa de bonificação, aí você acaba perdendo aqueles pontinhos relacionados a isso. Eu boto sempre um sabe no final para ficar fofinho, né? Você vai perder aqueles pontinhos, sabe? Então, zero emoção. Zero emoção. Esse camarada aqui, que é um excelente profissional, ele já hoje em dia já quer mostrar que tá chegando na hora. Ó, tô chegando, hein, viu? Pra secretária, né? Ó, você é testemunha, tô na... Então, sem você se causar desconforto nenhum, você automaticamente coloca a pessoa para se autocobrar, né? Para poder ganhar a bonificação. Esse é o grande poder da bonificação. Eu falar, aí, Gabriel. Ô, Tiagão, deixa eu perguntar uma coisa, cara. Essa questão em relação às bonificações e tal, isso aí tu passa ali para quando você vai contratar, isso só na hora que, tipo assim, não, vou fechar o contrato é tu, ou tipo assim, na hora que tu vai fazer Cara, a boa entrevista, o pergunta. pessoal já passa? Excelente pergunta. A minha atendente, eu tenho uma pessoa só para atender o WhatsApp. Ela. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa. Ela só atende o WhatsApp, ela tem 3 meses. Completou. Ela tá indo pro terceiro mês agora. Eu vou inclusive efetivar a contratação dela.
ela não tem programa de bonificação. Por quê? Porque eu decidi não aplicar ainda para conhecer ela, né, ver quem ela é, sem bonificação. Então eu já percebi que ela tem diversos atributos, sem bonificação, entendeu? Aí agora, com a bonificação, eu quero potencializar isso ainda mais. Mas eu primeiro preferi, no seu caso, Gabriel, eu não colocaria programa de bonificação. Não colocaria. Um mês. Aí no segundo mês você aplica o agendamento. Bonificação para agendamento. Do segundo mês em diante, comportamento. Mas o início, cara, é complicado também porque você não sabe quem é ainda. Você não sabe quais são as intenções dela, se ela. De repente, tudo pode acontecer com pessoa nova. Né? Na segunda semana a pessoa surta, tudo pode acontecer. Né? Aí esse programa de bonificação vira um problema para você depois. Entendeu? E Então, aí, entendi. E aí nem o tu plano de carreira eu falaria mostro que no começo. existe, tu falaria que existe, mas não especificaria o Não, que eu é não falo isso? que existe. Não falo nada. Tá, Não falo beleza. nada. Converso, cobro, né? Na conversa inicial você cobra, tudo mais. É, eu fiz exatamente isso. Conversa inicial, reunião, cobrança, explicação do trabalho. Aí você vai passar para ela o roteiro, passo a passo. Eu não sei se eu não te passei, você me cobra disso. Você me cobra isso. Passo a passo, o que ela tem que fazer, quais os vídeos que ela tem que assistir, quais as aulas que ela tem que se inteirar, quais os livros que ela tem que ler. Coisa para fazer não falta. É, se inteirar do prontuário eletrônico, tudo isso. Vai ter um monte de coisa para fazer sem se preocupar com bonificação. Aí o que você pode implementar de cara é a questão do agendamento. Cada agendamento. Mas saiba do seguinte também: o começo vai ser uma tragédia. Ela vai errar a abordagem pra caramba, ela vai cometer um monte de erro. Normalíssimo. Não vai ser do jeito que você quer. Se você ficar satisfeito com ela no primeiro mês, opa, você tá com ouro em mãos. Já aconteceu, já vi acontecer isso em algumas clínicas. Você tá com ouro em mãos. Mas normalmente, lapidar, 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 lapidar. É uma filha, cara. Secretária é uma filha, né? Tá bom? É, participação de lucros, né? Eu não boto. Não boto participação de faturamento e não boto participação de lucro. Por quê? É, ou eu boto uma coisa ou eu boto outra. Existe, por exemplo, a Paola, que deu aula aqui pra gente, um furacão, ela ganha por faturamento da clínica. Mas ela entende o que é isso. Pelo menos outras cinco que eu já vi ganhando por faturamento não sabe o que que é. Ela não participa do faturamento. De repente, no final do mês, ela chega a ganhar tanto. Ela não sente, ela não participa tanto assim das vendas. Ela tenta vender aqui, ela faz o agendamento ali, mas ela não constrói isso. E de repente ela ganha uma bolada. Ela fica feliz, é óbvio, né? Mas eu particularmente prefiro ela construir milho a milho o salário dela, entendeu? Venda a venda, conversão por conversão, ela vai construindo o salário dela. Se você quiser aumentar a bonificação, ótimo. Mas eu não. Cara, quando você estiver faturando 1 milhão, você tá frito. Você vai ser sócio, já é sócio do governo, vai ser sócio também do programa de bonificações, né? Porcentagem, então, eu não gosto de porcentagem. Eu prefiro sempre valores fixos. Tantos reais. Tantos reais. E que se você quiser mudar, você aumenta. Mas quando você fica na porcentagem, você fica meio refém. A porcentagem para ajuste salarial é uma coisa. Mas porcentagem ligado ao seu faturamento, ligado às suas coisas, é muito complicado. Eu não tenho nenhum item esse aqui na clínica. Por exemplo, para venda, bonificação para venda. Eu dou paciente, por exemplo, a pessoa já é paciente da clínica, já frequenta a clínica, ele foi lá e conversando convenceu a fazer um plano de acompanhamento. Por exemplo, a pessoa comprou uns injetáveis. Aí ele foi lá, buzinou no ouvido dela, pô, você não vai fazer tirzepatida, não? Não, você vai ficar bom e tal, fala com a doutora. Convenceu a pessoa a comprar mais coisa, né? Fazer um upsell. Ele ganha R$ 500.
Mas esse plano tem que ser acima de R$ 10.000. Plano acima de R$ 10.000. Quando foi convencido pelo funcionário, o funcionário ganha R$ 500. Na hora, Pix na hora, pá. Se ele trouxe pessoa de fora da clínica, R$ 1.000. Não é 10% do plano, é R$ 1.000. Se o plano foi de 10.000, ele ganha R$ 1.000. Se o plano foi de 100.000, ele ganha R$ 1.000. Às vezes ele nem sabe quanto é que foi fechado o plano. Quem vai saber é quem vai fazer o pagamento lá, a secretária. Se foi ela, ótimo, ela vai saber. Mas é sempre R$ 1.000, que para ela já está muito mais que suficiente. Ela não faz parte do mundo dela uma venda ganhar R$ 10.000. Não faz parte do mundo. R$ 1.000 já tá. É uma alegria, a gente comemora, grita. E pensa num prazer que eu tenho de pagar esses R$ 1.000. É muito gostoso. É muito legal. E tá dentro da, da margem de lucro. Tá bom. Então, é, avaliação de desempenho anual. Então, aqui ele criou uma avaliação de desempenho, né? Aqui eu já acho interessante. O que que é difícil sempre é você conseguir acompanhar isso. Por quê? Porque a gente sempre tem que alinhar gestão de recursos humanos com gestão de tempo. Gestão de recursos humanos, você tem a programação dos recursos humanos, tarefas, etc. E você tem a quantidade de pessoas da sua equipe. Quando você tem, por exemplo, um departamento de recursos humanos, isso aqui fica fácil de botar em execução. Quando você não tem isso, você tem que suprimir algumas coisas para poder não ser afogado pelo tempo. Então você tem que saber o que que é fundamental e o que que vai consumir teu tempo. Então eu não colocaria para mim, para minha clínica, eu não coloco é, esse desenvolvimento aqui mais elaborado, mais elucubrado. Por quê? Porque para mim não comporta quantidade de pessoas que tem que controlar isso, com o tempo que eu tenho, com a quantidade de funcionários que eu tenho. Então, isso se chama gestão ágil. É um conceito de gestão chamado gestão ágil. Não adianta você ter um projeto muito grande se você não tem pessoas para executá-lo e controlar e fiscalizá-lo, né? E eu não recomendo ainda para nível ali de 100 a 500 mil contratar um departamento de recursos humanos, né? Não é isso que vai fazer aumentar o faturamento. Eli, tá na área aí? Se quiser contar pra gente o que você estava fazendo ali para caçar cliente da tumba, aí ela foi É embora. exatamente isso mesmo. Tá me ouvindo? Ah, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, então tá bom. Thiago, era bem isso mesmo que você falou. A gente estava numa semana de agenda vazia. É, eu sinto que existe um padrão. A gente tem uma semana que a gente está com a energia mais alta, a gente enche a agenda, e aí logo após essa semana, parece que a gente se acomoda, enfim, não sei o que acontece. Aí a gente abaixa a energia, aí a agenda fica vazia. Então, eu estava incomodada porque a gente tinha começado o mês dessa forma. E não dá para você começar o mês com uma agenda vazia. Ainda mais quando a gente participa do Master, né? Com esse tanto de competição que a gente faz aqui. A gente está se preparando lá para Dubai, para fazer todo mundo comer poeira também. E aí eu estava assim, né? Inquieta, vendo que alguns pacientes estavam viajando, que, enfim, estava olhando para os pacientes que estavam lá e não estava muito animada em ativar a base de pacientes ativos. Daí comecei a olhar lá para o CRM, porque a gente tem lá o CRM onde a gente organiza todo mundo que entrou em contato com a clínica. Todo mundo que entrou em contato com a clínica, automaticamente o nosso CRM ele cria lá um cardzinho, ó. Maria, Maria José entrou em contato, a origem dela é Instagram, aí o objetivo dela, se for emagrecimento, a gente coloca lá manual.
Então, caiu lá, está no nosso CRM. A gente tem também, dentro desse CRM, uma IA que faz o atendimento, faz o follow-up por até 48 horas. Então, o paciente, digamos que a nossa secretária teve um problema de saúde, a gente não conseguiu dar conta aqui, nunca o lead vai entrar e ficar sem atendimento. E também não vai ficar no limbo, porque o nosso CRM, ele fala para a gente, ó, esse aqui ele é um contato novo, esse aqui é um contato que está em follow-up. E aí isso vai gerando um bolo de pessoas, né? Eu tinha mais de 200 contatos em follow-up, de pessoas que a nossa IA conversou e não saiu, não Tá vingou o lá, contato, parada, morta. tá morta. Hum, Aí eu comecei a olhar para aquilo, principalmente para o volume. é. Aí eu falei, eu vou tirar alguma coisa daqui, alguma coisa tem que sair daqui, né? Porque também foi próximo de uma reunião que a gente tinha feito com a nossa equipe de marketing, a gente estava mensurando, né, o custo, o CAC. Uhum. O nosso CAC está em torno de R$ 50 por lead. Então, Eita, é um dinheiro tá alto, alto, hein? Tá muito é alto. um dinheiro altíssimo para um paciente para um lead que entrou, mandou, trocou duas palavras e depois parou de responder. Eu falei, não vou, eu vou tentar, né? Vai que sai alguma coisa. E aí, na minha cabecinha limitada, eu ia fazer uma mensagem padrão, ia fazer lá um script falando do nosso e-book, tem um e-book que ficou bem legal. Ia Uhum. tentar extrair, inclusive da habilidade da minha secretária, que ela tem muita habilidade de puxar a pessoa para a conversa e ela tem uma lábia muito boa. Eu falei, quer ver que eu vou pegar aqui pelo menos umas 10 pessoas dessa lista, eu vou mandar, vou disparar a mesma mensagem para todo mundo e umas 10 conversas pelo menos vai sair. Aí o Daniel falou, por que você não faz isso com o CRM? Aí eu falei, como assim? Eu te ajudo a construir um chatbot. E aí você, fazendo por chatbot, o chatbot faz até o follow-up para você. Aí Isso. eu falei, poxa vida, né? Como é que eu Agora você me penso fala? nisso? Eu falei, eu faço de forma clínica também, né? Então, se a gente não para se questionar, para buscar estratégias diferentes, a gente acaba vivendo no automático, né? E nesse dia eu realmente parei para observar essa dor que eu tive, né? Quando eu olhei o nosso RN e os leads parados. Aí ele me falou, não, dá para construir. E é rapidinho. Aí eu duvidei, eu falei, não, mas vamos, né? Tava com tempo. Eu juro para você, foi 15 minutos para construir o meu chatbot. O chatbot que eu fiz, ele deve ter umas 10 etapas. Eu falo, olha, eu quero falar só com quem não é paciente, e essa pessoa que não é paciente, ela vai receber essa mensagem aqui. Aí, se a pessoa responder, aí você vai mandar ela, você vai falar isso aqui com ela, se ela te responder. E se ela não te responder, daqui a 30 minutos você vai mandar essa mensagem. É basicamente isso. E no final das contas, se ela tiver lido, aí depois a gente volta e faz uma pergunta para ela, vê se a gente pergunta para ela se o e-book ajudou ela em alguma coisa, se foi relevante. E Olha, se a pessoa respondeu, ela volta para o nosso. Aí ela revive, ela sai do dormente e ela volta a ser um lead ativo, né? A gente recupera essa pessoa. Na hora, a minha secretária vai ligar para ela. olha, E nessa repescagem, né? Nesse contato que as pessoas fizeram, a gente conseguiu um contato com 17 pessoas. olha. E dessas 17 pessoas que a gente conseguiu puxar papo bobo, assim.
e aí, ai, tudo bem, nossa, eu tinha esquecido aqui o contato de vocês. Aí a gente conseguiu fazer 3 agendamentos Nu. de uma base de menos de 200 contatos. É pouco, eu achei pouco, mas a nossa isca foi um e-book, que é algo que é algo meio É. batido, né? Já é meio batidinho o e-book. Se a gente tivesse oferecido, sei lá, uma avaliação de impedância, acho que a gente teria Cara, mas até convertido mais. a sua garantia era zero, né? O Tem meu que custo pensar foi isso. zero. É, eu tava numa palestra uma vez que o cara tava falando sobre prospecção ativa de Instagram. Um desses famosinhos assim de, de grupo de empresários. Aí ele mostrou lá o dele, é 62 para 1. 62 abordagens para uma conversão. Então, você Ah, então pensar não em foi bom. 200 para... É, 3 vezes 6, 18, é a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. De 200 para 3, né? Então, Só assim, verdade. é isso. E com automação, então, você teve que ficar escrevendo 200 mensagens? Eu Não. fiz o script uma vez, Aí. defini o time que eu queria que ela voltasse a falar com a pessoa, e ainda consegui fazer ela voltar para a minha base de ativos. Ou se ela não respondeu nenhuma das mensagens que eu mandei, que eu pedi para o chatbot falar 3 vezes com ela, não respondeu nenhuma dessas 3 vezes, ela vai para a minha base de follow-up não respondido, e ali eu entendo que eu tenho que acionar essa pessoa, fazer um trabalho mais educativo, de ganho de relevância, mostrar conteúdos Ó, de valor. o que que o pessoal, quem tiver com interesse, né, em comprar, o que é importante vocês verem quando forem atrás do CRM? Não só a plataforma, tá? Mas o suporte. Porque não adianta você, por exemplo, o Como, né? Como eu acho que é a plataforma uma das mais completas que existe no mercado. É zero suporte. Você se vira para usar e aprender e tchau pra você, né? E aí você tenta achar vídeo, não acha e tal. Então, a vantagem de comprar com gente, né, mais conhecida, por exemplo, é ter o suporte. Eu não, eu vi a plataforma, não vi, por exemplo, eu tava falando do Daniel Dorta. Não sei como é que é o suporte. Se for ruim, dá na cabeça dele. Contrata mais gente, eu dou na cabeça, né? Mas pelo menos tá perto, a gente consegue xingar, né? Mas É, a importante ele tem demais é uma o equipe, não suporte. é só ele não, viu? Ele É, tem eu uma sei que tem equipe aqui. técnica por trás. Quando a equipe é boa, quando o cara fica te chamando pra fazer as coisas e você que fica fugindo do cara. Aí a equipe é boa. Aí o Robson foi me ligar pra fazer o onboard. Não, depois eu te digo que hora eu tenho livre. Depois eu te digo que hora. Então quando você tá fugindo do cara, então é que o suporte é bom, né? O que não pode é o contrário. Você querer atendimento do suporte, o suporte fugir de você, né? Isso aqui não pode, não. É isso. Mas. Mas, gente, eu acho que o papo de hoje era esse, né? Vamos nos preparar aí para tá viajando amanhã, embarcando. Quem tiver lá em Fortaleza, a gente se encontrar, vai ser um prazer. Se não, eu vou estar sempre, 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 a hora que for à disposição de vocês para o que precisar, o que der e vier. Nós estamos na guerra juntos, porque missão dada é missão cumprida. Bom, gente, tem alguém que quer falar alguma coisa? Quer complementar? Não, não, tá bom. Deus abençoe, gente. Boa noite e até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau.